22 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 906 Juntos Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Recentemente, realmente houve rumores de notícias sobre os tesouros do Divino Imperador Solar. Foi dito que os tesouros incluíam o legado do Divino Imperador do Sol e que apareceu para a preparação contra o sétimo ataque violento. Os tesouros foram divididos em 7 partes, e cada um dos 7 tesouros continha os tesouros que foram deixados para trás pelo Divino Imperador Solar. No entanto, apenas uma das partes era real e possuía o legado do Divino Imperador Solar. Quem era o Divino Imperador do Sol? Ele foi a primeira pessoa que unificou o mundo inteiro e liderou o mundo, reunindo recursos celestiais e terrestres e enfrentando o segundo ataque violento. Foi dito que ele era uma existência que alcançou um avanço para o nível 9 do nível divino e era como um personagem lendário. Quem não estaria interessado nos tesouros e legados deixados por um personagem tão lendário? Mesmo que essa notícia possa ser falsa, não importa o quão racional o indivíduo fosse, seria difícil para eles manter a calma diante de uma tentação tão grande. Depois de conhecer esta notícia, um indivíduo não seria capaz de ajudar, mas deixar sua imaginação correr solta, independentemente de quão fracos eles fossem. E se eles se deparassem com um encontro feliz e assim obtivessem os tesouros? O mundo inteiro começou a ferver, e até mesmo as notícias do estado caótico do Império Fangxingjian chocando toda a região sul foram superadas por esta notícia. Embora as pessoas soubessem que essa notícia poderia ser falsa, inúmeras pessoas começaram a se movimentar para essa menor possibilidade. Neste momento, numerosas influências e praticantes de artes marciais em todo o país estavam se sentindo entusiasmados com os 7 tesouros do Divino Imperador do Sol. Claro, o escalão superior do Império também soube dessa notícia há muito tempo. Ferdinand disse, de acordo com os rumores, dos 7 tesouros, um deles está situado no Império, um no deserto, um nas planícies e os 4 restantes estão todos no norte. Você enviou pessoas para investigar? Fan Xingjian soltou um bufo frio e disse, claramente há alguém pressionando isso. Se alguém realmente descobrisse sobre os tesouros do Imperador do Sol Divino, como eles poderiam revelar isso? Ferdinand soltou uma risada amarga e disse, é uma pena que seja difícil para as pessoas permanecerem racionais diante de tais tentações. Uma comoção percorreu o mundo inteiro e inúmeras pessoas saíram em busca desses 7 tesouros. Nós também enviei pessoas para os tesouros no Império, no deserto e nas planícies. No entanto, a maioria das pessoas não os encontrou e um pequeno grupo de pessoas desapareceu. Oh! Fan Xingjian perguntou surpreso. Desapareceu? Isso mesmo. Esses tesouros parecem existir em outro espaço. Na mesma área, algumas pessoas podem encontrá-los enquanto outros não, explicou Ferdinand com uma careta. Muitas das pessoas que encontraram os tesouros desapareceram, mas também há pessoas que reapareceram. Essas pessoas perderam as memórias do tempo que passaram lá dentro, mas suas artes marciais melhoraram tremendamente. Fan Xingjian sorriu friamente. Se for esse o caso, mais pessoas gostariam de entrar. É verdade, disse Ferdinand. Você quer que Tirante e os outros deem uma olhada? Com o status atual de Fan Xingjian, era impossível para ele investigar tais assuntos pessoalmente. Fan Xingjian nem estava disposto a enviar especialistas de nível divino para investigar o assunto. Afinal, ele sentiu que havia 99% de chance de que a notícia fosse falsa. Além disso, ele já tinha outro pensamento. Enquanto a atenção de todos estava nos rumores dos 7 tesouros do Divino Imperador do Sol, esta seria uma boa oportunidade para fazer algumas coisas. Pensando nisso, ele se perguntou se a pessoa que veio com essa notícia também estava tentando atrair a atenção de todos para outro lugar e aproveitando para fazer outra coisa. O que Fan Xingjian queria fazer era permitir que os especialistas em nível divino sob ele usassem o método de projeção de luz duplas para limpar os seus de 9 camadas enquanto a atenção de todos os outros estava em outro lugar.
Ele queria que seus subordinados avançassem secretamente, tornando-se muito mais fortes em um curto período de tempo. Somente com isso ele seria capaz de sair com paz de espírito e lutar pelo nível 6 do nível divino. Portanto, nos próximos dias, Fan Xingjian reuniu Tirante, Príncipe Lip, o Forte Prince, Lan Yui, o Blue Sacred Moon Link e o Astral Ancestral na capital imperial. Havia outros especialistas de nível divino, como o primeiro príncipe que estava sob confinamento, o patriarca da Ordem do Fogo Sagrado que havia sido enviado para explorar o deserto, bem como o príncipe Zhuxian que estava temporariamente na capital imperial enquanto se recuperava. Afinal, o príncipe Zhuxian teve 99% de seus poderes eliminados por Fan Xingjian e ainda não havia se recuperado completamente até agora. Caso contrário, com o príncipe Zhuxian assumindo o comando das planícies, as planícies não estariam em um estado tão caótico. É claro que manter o príncipe Zhuxian na capital imperial, fazendo com que as planícies entrassem em estado de caos, foi o primeiro passo de Fan Xingjian para invadir as planícies e matar seus guerreiros. Embora essas pessoas fossem todas especialistas em nível divino e também tivessem se tornado subordinadas de Fan Xingjian no nome, elas não ganharam a confiança de Fan Xingjian. Portanto, Fan Xingjian não forneceria a eles o método de projeção de luas duplas. Nos dias seguintes, os 6 especialistas de nível divino se uniram e começaram a se familiarizar com a técnica de projeção de luas duplas. Tirante e Príncipe Lip eram ambos especialistas de nível divino de nível 3, então eles se uniram. O Luar Sagrado Azul e o Ancestral Astral também eram especialistas de nível 3 divinos e formavam outro par. Lan Yu e o quarto príncipe acabaram de entrar no nível 2 do nível divino e formaram um par. Os 6 formaram 3 pares, e Fan Xingjian esperava que eles pudessem progredir ainda mais na técnica de projeção de luas duplas. Depois de levar alguns dias para se acostumar com a técnica, Fan Xingjian separou um clone, cruzou o céu e chegou ao céu acima da montanha uivante do lobo da região de Base na velocidade da luz. Hoje era o dia em que o Santo da Imortalidade e Fan Xingjian concordaram em se encontrar. A montanha do Uivo do Lobo era uma montanha solitária nos limites de um trecho de planícies. Ficava sozinho no meio de uma vasta extensão de terra, como um lobo selvagem uivando para o céu. Os penhascos estavam todos nus, quase sem plantas crescendo neles. No pico do penhasco na montanha do Uivo do Lobo, um homem de túnica branca estava parado em silêncio. Suas vestes brancas estavam cobertas de runas douradas. Cada runa girava e mudava como se as palavras de um livro estivessem vivas e se movendo. Parecia registrar todos os tipos de misteriosos do mundo. O homem parecia estar na casa dos 30. Ele tinha uma aparência bonita e era muito elegante, dando a sensação de ser um estudioso encantador. Luz e sombra pescaram nas costas do homem, e Fan Xingjian gradualmente saiu das lacunas espaciais. Se o homem de túnica branca fosse considerado um estudioso encantador, suave e elegante, então Fan Xingjian, que estava vestido com vestes pretas folgadas, era como a tentação de um demônio. Sua pele pálida e lábios vermelhos brilhantes pareciam conter um encanto demoníaco, atraindo tudo no mundo para atacar em sua direção. Ao ver o Fan Xingjian, o olhar do homem não pôde deixar de se iluminar. Que incrível espada do coração! O Santo da Imortalidade. A vontade marcial de Fan Xingjian colidiu com a outra parte no ar e ele disse calmamente: "Por que você está procurando por mim?" O Santo da Imortalidade deu uma longa olhada em Fan Xingjian antes de dizer: "Tal semelhança. Tão grande semelhança. Você quer dizer com o Papa anterior?" Fan Xingjian perguntou. "Isso mesmo. Você tem 80% a 90% de semelhança com o Papa anterior. No entanto, vocês dois têm disposições completamente diferentes", disse o Santo da Imortalidade com um suspiro. "Você sabe por que o Santo Fenomenal e o Santo Ossiansky pensam que você nasceu de um feto demoníaco?" Fan Xingjian perguntou. "Por quê?" "É porque eles estão com medo de que você volte para pegar as coisas deles", respondeu o Cavaleiro da Imortalidade. 20 anos atrás,
Antes que o Papa anterior desaparecesse, ele dividiu o equipamento de restos divinos mais forte da Igreja em 3 partes e entregou uma parte para cada um de nós 3, eu, o Santo Fenomenal e o Santo Ociansque. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 907 Unir forças 20 anos atrás. Ele fez uma profecia sobre sua existência e nos disse para entregar o equipamento dos restos divinos a você antes do 7º ataque violento. Fan Xingjian ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que as coisas acabassem assim. 20 anos atrás. Não foi quando eu nasci. O Cavaleiro da Imortalidade não prestou atenção à surpresa de Fan Xingjian e continuou, com base no que ele disse. 16 anos depois, um jovem que se parecia muito com ele apareceria neste mundo. Essa pessoa impediria o 7º ataque. E nós, os 3 cavaleiros, teríamos que manter o equipamento dos restos divinos para esta pessoa antes que ela aparecesse. Nós então entregaríamos o equipamento dos restos divinos a ele e o ajudaríamos a parar o 7º ataque. Enquanto o Santo da Imortalidade falava, ele estendeu a mão e um fluxo de luz branca subiu gradualmente do centro de sua palma. No entanto, a luz branca era muito penetrante. Mesmo quando Fan Xingjian tentou usar sua vontade marcial para digitalizá-lo, ele ainda não conseguiu ver a profundidade da luz. Isso é. Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente. O Cavaleiro da Imortalidade suspirou e disse, esta é uma parte do mais forte equipamento de restos divinos da Igreja, uma arma divina de nível 39, a espada Zenito Imperador Branco. Disse que a espada Zenito Imperador Branco foi forjada com os ossos da mão do Deus da Verdade Universal. Ela contém os poderes supremos do mundo. O Cavaleiro da Imortalidade suspirou, claro. Em nosso nível, sabemos que isso é apenas uma lenda. No entanto, mesmo que não tenha sido forjado dos ossos do Deus da Verdade Universal, ainda é a arma divina número 1 em o mundo, e é um item sagrado que foi transmitido dentro de nossa igreja por 10.000 anos. Embora a reputação do Papa anterior seja retumbante, nós 3 ainda achamos difícil honrar seu último desejo. Fan Xingjian não disse nada, mas sabia que o que a outra parte disse estava certo. Como eles poderiam entregar a arma divina número 1 do mundo, um item sagrado que foi transmitido dentro da igreja por 10.000 anos, apenas por causa de algumas palavras? Na verdade, o Papa também deveria estar ciente de como as coisas iriam acabar, então por que ele deixaria tais ordens? Independentemente disso, não havia como Fan Xingjian descobrir agora. No entanto, sabendo do último desejo do Papa e acrescentando isso às informações que Fan Xingjian havia obtido anteriormente, lançou uma névoa de confusão sobre todo o assunto. Portanto, o Santo Ociansque e o Santo Fenomenal anunciaram que você é um feto demoníaco e juraram matá-lo, disse o Santo da Imortalidade. No entanto, sinto que o Papa anterior é um grande gênio e deve haver um significado mais profundo por trás de suas ações. Nos últimos 20 anos, embora cada um de nós tenha apenas um terço da espada Zenito Imperador Branco, nós 3 ainda melhoramos tremendamente. Com este equipamento divino em mãos, será apenas uma questão de tempo antes de alcançarmos nível 6 do nível divino. Com isso, independentemente de ser eu ou os outros 2, estamos ainda mais relutantes em entregar a espada Zenito Imperador Branco para você. Os outros 2 ainda estão de olho nas outras 2 partes da espada Zenito Imperador Branco, querendo combinar as 3 partes em uma. O Santo da Imortalidade explicou todo o assunto e também deixou claro onde ele e os outros 2 cavaleiros estavam. Havia uma contradição irreconciliável nessa questão. Os 3 não desejavam entregar essa espada Zenito Imperador Branco. No entanto, o Santo da Imortalidade foi mais amável com Fan Xingjian, enquanto os outros 2 santos estavam preocupados que o Papa pudesse ter deixado outras medidas e que Fan Xingjian aprendesse a espada Zenito Imperador Branco. Portanto, eles queriam matar Fan Xingjian para resolver todos os seus problemas. Além disso, o fato de o Santo da Imortalidade poder dizer isso também deixou claro que ele tinha a intenção de unir forças com Fan Xingjian. Portanto, Fan Xingjian olhou para ele e perguntou diretamente, como você deseja fazer isso?
O santo da imortalidade disse: Fan Xingjian, com suas habilidades atuais, unir forças comigo significará que você terá a chance de enfrentar o Santo Ociansky e o Santo Fenomenal. E de nós três, eu sou sua única opção para unir forças. Fan Xingjian disse com indiferença: é preciso expressar sua sinceridade, eles querem unir forças. O Cavaleiro da Imortalidade riu, e um fluxo de informações fluiu para a mente de Fan Xingjian. Esta é a técnica Trice que é secretamente transmitida dentro da igreja. Em nosso nível, sabemos que as provações dos seus de 9 camadas consistem em ir para outros mundos. No entanto, existem muitos mundos multivariados, e cada um deles é diferente. Existem até alguns que têm linhas de tempo com grandes diferenças de nossos próprios mundos. Em alguns lugares, ficar lá por um dia pode significar que um mês se passou em nosso mundo. E, em alguns casos, podemos ter passado um mês naquele mundo, mas apenas um dia se passou em nosso mundo. A habilidade Trice permite que você escolha o período de tempo em que se esforça pelos seus de 9 camadas. Os olhos de Fan Xingjian pareceram se iluminar. Então, a razão pela qual vocês melhoram tão rapidamente é que vocês fazem uso dos céus de 9 camadas para ir para outros mundos, para que tenham mais tempo para se comprometer com o seu cultivo. Com esta técnica, além da projeção de luas duplas, Fan Xingjian pensou em como seus especialistas de nível divino subordinados seriam capazes de melhorar tremendamente. O próprio Fan Xingjian também teria maiores chances de limpar o nível 6 do nível divino. O Santo da Imortalidade disse: esta é uma das razões. Como está minha sinceridade? Fan Xingjian assentiu e então liberou um fluxo de intenção, enviando o nível 5 das impressões místicas. O Santo da Imortalidade olhou para as informações sobre as impressões místicas e ficou muito surpreso com isso. Bom, isso é realmente bom. Pensar que há alguém neste mundo que pode criar algo tão notável. É realmente inacreditável poder mudar a própria aptidão tão facilmente. O Santo da Imortalidade ansiava por colocar as mãos nas impressões místicas de Fan Xingjian há muito tempo. Para ele, isso era algo ainda mais precioso do que a técnica Trice. Afinal, a vida útil de uma pessoa era limitada e Trice só aumentaria a taxa de cultivo de alguém. No entanto, as impressões místicas podem aumentar a taxa de cultivo de alguém, ao mesmo tempo em que aumentam os limites das alturas que alguém pode alcançar. Era por isso que era tão valioso. Na opinião do Santo da Imortalidade, com as impressões místicas além de Trice, os poderes dele de Fan Xingjian ficariam mais fortes rapidamente. Eles também teriam maiores capacidades para enfrentar os dois santos. O Santo da Imortalidade acenou com a cabeça e disse: já que é este o caso, por que não assinamos este acordo? Dizendo isso, ele bateu no espaço e um fluxo de luz branca desceu, transformando-se em um amuleto de luz que flutuou lentamente entre eles. Fan Xingjian examinou brevemente com sua vontade marcial e imediatamente entendeu as informações sobre o amuleto de luz. Este amuleto de luz foi chamado de Contrato de Luz Universal. Foi criado a partir de um tipo das artes divinas da Igreja da Verdade Universal. Uma vez que ambas as partes assinassem o contrato, elas não poderiam voltar atrás em suas palavras. No caso de alguém voltar atrás em suas palavras, o Deus da Verdade Universal roubaria parte de seu conhecimento e memória. Quando alguém estava no nível deles, o conhecimento e as memórias eram extremamente importantes. Uma vez que eles perdessem uma parte deles, em uma situação menos grave, seus reinos se deteriorariam, mas em uma situação mais grave, seus poderes seriam dissipados. As consequências foram terríveis. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente e ele perguntou: como você deseja que trabalhemos juntos? O Santo da Imortalidade riu e disse: antes de matarmos o Santo Fenomenal e o Santo Ociansky, nós dois não devemos nos tornar inimigos e não nos envolver em conflitos ocultos. Que tal? Se chegar o dia em que você pode me derrotar enquanto eu tiver espada Zenith, o Imperador Branco, então vou acreditar que você é realmente a pessoa escolhida pelo Papa. Eu estaria disposto a entregar a você minha parte do Imperador Branco.
Espada Zenith. Este contrato parecia ser muito flexível e o nível de liberdade era alto. Era o mais adequado para especialistas como eles. Afinal, no nível deles, quem estaria disposto a ser restringido? Além disso, a condição que o Santo da Imortalidade estabeleceu, na qual ele estaria disposto a entregar a espada Zenith ao Imperador Branco, mostrou que ele era extremamente confiante em si mesmo e que também nutria boas intenções em relação a Fan Xingjian. Tudo bem. Fan Xingjian lançou um olhar para o Santo da Imortalidade e disse: se você me der sua parte da espada Zenith ao Imperador Branco, posso lhe dar os 5 níveis restantes das impressões místicas diretamente. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, o Santo da Imortalidade também revelou um sorriso satisfeito. Portanto, com um único pensamento, o conteúdo do contrato de luz universal mudou, tornando-se o conteúdo com o qual eles haviam acabado de concordar. Com um leve toque, Fan Xingjian enviou uma sugestão de vontade marcial surgindo. No momento seguinte, os pedaços de vontade marcial enviados por ambos se fundiram em um no contrato de luz universal. Com isso, o contrato foi concluído. O contrato de luz universal se transformou em uma miríade de pontos de luz que se dissiparam no ar. Fan Xingjian silenciosamente sentiu as mudanças em sua vontade marcial e descobriu que havia alguns distúrbios adicionais. Enquanto ele pensasse em querer matar o Santo da Imortalidade, um estranho sentimento ameaçador surgiria em seu coração. Parecia que se ele realmente agisse, ele perderia alguma coisa. Depois que o Santo da Imortalidade concluiu a assinatura deste contrato, ele também parecia ter se aliviado de um fardo pesado em seu coração. Ele sorriu e disse: o Santo Fenomenal e o Santo Ossiansky têm antecedentes fortes e também têm mais de 10 reis guardiões sob eles. Além disso, eles têm suas partes da espada Zenith do Imperador Branco em suas mãos. Será extremamente difícil matá-los, mesmo se atingirmos o nível 6 do nível divino. No entanto, atualmente existe uma oportunidade que pode nos ajudar nisso. O coração de Fan Xingjian palpitou enquanto ele contemplava se deveria compartilhar a técnica de projeção de luz duplas com o Santo da Imortalidade e então tentar limpar o julgamento para alcançar o nível 6 do nível divino junto com ele. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo Plano 908 O Santo da Imortalidade não sabia o que Fan Xingjian estava pensando. Ele disse diretamente: eu me pergunto se o irmão Fan Xingjian ouviu os recentes rumores sobre os tesouros do Divino Imperador do Sol? Fan Xingjian disse: eu sei sobre alguns. Será que o Santo da Imortalidade conhece a história por dentro? O Santo da Imortalidade sorriu. É uma longa história. O irmão Fang está ciente de que entre os 3 santos, o Santo Fenomenal defende a lei, o Santo de Ossiansky se encarrega do trabalho missionário e que eu sou responsável pelos registros históricos e pela compreensão das doutrinas religiosas. Fan Xingjian assentiu. Os 3 santos estavam encarregados de diferentes áreas. Independentemente de ser lei, trabalho missionário ou história e doutrinas religiosas, todas as 3 áreas eram extremamente importantes e tinham muita autoridade envolvida. Esta foi também a razão pela qual, ao longo de tantos anos, os 3 santos estiveram em pé de igualdade, sem nenhum vencedor decidido entre eles. 1000 anos atrás, 7 demônios vieram da Terra Ocidental e causaram grande derramamento de sangue. No final, a mais forte dinastia das tulipas contatou os 3 maiores especialistas da época, São Adão, o formidável rei divino Dante e o Papa da época. Eles uniram forças e selaram os 7 demônios em sucessão. O Santo da Imortalidade suspirou e disse: para evitar que os selos fossem desfeitos, os 3 grandes especialistas selaram todas as informações para que ninguém pudesse localizar os 7 demônios e desfazer seus selos. No entanto, por precaução, o Papa daquela época também deixou uma última medida. Assim que houver sinais de que os selos estão sendo quebrados, o santo encarregado da história receberá uma advertência. Enquanto ele falava, sua túnica branca tremia levemente e correntes de palavras douradas flutuavam de suas longas túnicas. O manto branco usado pelo Santo da Imortalidade não era um item comum.
Era um equipamento de restos divinos nível 35 chamado de Registro de Todos os Segredos e Histórias da Igreja da Verdade Universal. Esta longa túnica foi entregue ao santo que se encarregou de documentar a história e interpretar as doutrinas religiosas. Dizia-se que as runas douradas no longo manto registravam toda a história desde a criação do mundo. Agora mesmo, as palavras reveladas pelo Santo da Imortalidade formaram a história sobre os 7 demônios. Quando os 7 selos mostraram sinais de enfraquecimento, os Robes de transmigração apresentaram a história de 1000 anos atrás. Essas 7 pessoas se autodenominam o septeto da fundação plenária, onde plenária se refere a ser totalmente abrangente, e fundação se refere à fundação do grande Dao. De acordo com os registros, os 7 deles vieram da Terra Ocidental e provavelmente serão os sucessores do Imperador do Sol Divino. Seus objetivos para vir para nossa Terra era procurar os tesouros do Imperador do Sol Divino. Ao ouvir essa informação, o olhar de Fan Xingjian cintilou. O Imperador do Sol Divino foi para a Terra Ocidental. E pensar que aquelas 7 pessoas ainda estão vivas mesmo depois de 1000 anos se passarem. Para nós, a Terra Ocidental é considerada um reino superior, disse o Santo da Imortalidade. Os especialistas de lá possuem um método para estender sua expectativa de vida. Portanto, quando alguns especialistas de nível divino sentem que sua expectativa de vida está chegando ao fim, eles saem em busca da Terra Ocidental. E é porque essas 7 pessoas têm o método que permite a conversão entre tempo de vida e força que são capazes de continuar sobrevivendo nas focas. Em busca. Fan Xingjian disse, a Terra Ocidental é muito difícil de encontrar. O Cavaleiro da Imortalidade sorriu e olhou para Fan Xingjian, dizendo, você veio da Terra e deve saber que, embora o caminho para retornar ao seu mundo seja pelos mares, seu mundo não pertence aos nossos mares. É o mesmo com a Terra Ocidental. Se continuarmos avançando em direção ao Mar Ocidental, haverá uma área de espaço sobreposta e então poderemos chegar à Terra Ocidental. No entanto, essa área de espaço aparece e desaparece regularmente. Não é fácil descobrir. Uma pitada de compreensão brilhou nos olhos de Fan Xingjian, e ele finalmente entendeu do que se tratava a Terra Ocidental. Para os ocidentais comuns, era verdade que eles cruzaram os mares em navios para chegar ao Miracle World. No entanto, era como uma cidade demoníaca, atravessando os mares de um mundo para os mares de outro mundo. Acontece que os mares dos dois mundos tinham uma área que se sobrepunha. No entanto, essas 7 pessoas pensam em si mesmas como tendo vindo de um reino superior e não se importando com as formas de vida nesta terra. Eles provocaram derramamento de sangue e, portanto, foram atacados em conjunto e depois selados, disse o Santo da Imortalidade. No entanto, como eles possuem um método para converter entre tempo de vida e força, eles são capazes de continuar esgotando sua força nos selos para sustentar sua vida útil. Com 1000 anos se passando, sua força provavelmente atingiu o ponto mais baixo. Fan Xingjian perguntou diretamente, o que você está pensando em fazer? Eu quero fazer uso deles para localizar os tesouros do Divino Imperador do Sol, disse o Cavaleiro da Imortalidade. 7 especialistas que são nível 6 do nível divino ou superior. Quando um deles estiver em seu ponto mais fraco, será uma rara oportunidade. É porque, uma vez que eles estejam selados novamente, não teremos nenhuma chance de nos comunicar com eles. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram quando ele perguntou, você quer deixá-los quebrar o selo e seguir seus rastros para localizar os tesouros do Imperador do Sul Divino? O Cavaleiro da Imortalidade sorriu e respondeu, afinal, eles são 7 grandes especialistas. Embora tenham sido enfraquecidos, não devem ser subestimados. No entanto, o método do irmão Fang é um pouco arriscado. Meu plano é enviar pessoas para separar 6 dos selos e impedi-los de escapar. Vamos então partir para atacar um deles, derrubando-os um e obrigando-os a revelar a localização dos tesouros do Divino Imperador Solar. É viável. Fan Xingjian concordou com a cabeça. Mas é como você disse. Eles são grandes especialistas que são nível 6 do nível divino ou superior.
Se formos capazes de alcançar o nível 6 do nível divino antes de fazermos o movimento, será ainda mais seguro. Se pudermos alcançar o nível 6 do nível divino, será naturalmente mais fácil lidar com eles. Depois disso, se pudermos encontrar os tesouros do Imperador do Sol Divino, seremos mais fortes que o Santo Fenomenal e o Santo Ocianske. O Santo da Imortalidade disse, no entanto, é extremamente difícil atingir o nível 6 do nível divino. Se não tomarmos cuidado, acabaremos morrendo. Antes de ter confiança absoluta, não tentarei. Fan Xingjian ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, eu tenho um método que pode nos permitir alcançar o nível 6 do nível divino mais rapidamente. Dizendo isso, com um único pensamento, Fan Xingjian enviou o método de projeção de luas duplas para o Santo da Imortalidade. Afinal, antes de se livrarem dos outros dois cavaleiros, era impossível para ele e o Cavaleiro da Imortalidade se tornarem inimigos. Além disso, faltava pouco mais de um ano para o sétimo ataque e sua vida útil agora era de 1 ano e 3 meses. Fan Xingjian não tinha mais tempo a perder. Portanto, ele desejava fazer bom uso do tempo e lutar pelo nível 6 do nível divino junto com o Santo da Imortalidade. Com a restrição do contrato, ele pelo menos não teria que se preocupar que a outra parte o traísse. Depois de receber as informações sobre a projeção de luas duplas, um brilho brilhou nos olhos do Santo da Imortalidade. Pensar que existe uma técnica tão secreta para limpar as provações. Excelente, excelente, excelente. Com esta técnica secreta, nós dois teríamos 100% de certeza de atingir o nível 6 do nível divino. Sem demora, devemos tomar providências para resolver este julgamento o mais rápido possível. Vou precisar de 7 dias para fazer as providências para meus assuntos na igreja. Fan Xingjian pensou um pouco antes de responder. Então, 7 dias depois, nos encontraremos aqui e lutaremos juntos pelo nível 6 do nível divino. Durante esses 7 dias, os especialistas de nível divino sob ele também poderiam se esforçar para limpar os seus de 9 camadas sucessivamente e então ser capazes de assumir o comando do Império. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 909 esforçando-se para limpar o nível santo da imortalidade disse, também não podemos parar de trabalhar nos 7 selos. Vou trabalhar nos 4 no norte e os 3 no sul serão deixados para você. Devemos enviar pessoas para impedir que outros sondem nos selos e impedir que os 7 demônios escapem. Depois de atingirmos o nível 6 do nível divino, lidaremos com esses 7 demônios. Após a reunião na montanha do Ivo do Lobo, Fan Xingjian retornou imediatamente ao palácio na capital imperial e convocou os 6 especialistas de nível divino que estavam trabalhando sob ele. Fan Xingjian olhou para os 6 e disse imediatamente, 7 dias depois, vou me isolar e me esforçar para alcançar o nível 6 do nível divino. Ao ouvir suas palavras, todos os presentes ficaram um pouco surpresos. O príncipe Philip foi o primeiro a falar. Xingjian, o nível 6 do nível divino não é um alvo fácil. Houve inúmeros gênios na história que caíram nesta etapa. Você acabou de atingir o nível 5 do nível divino. Não é? Você não está se apressando um pouco ao se esforçar para limpar outro nível 7 dias depois? O quarto príncipe também disse, atualmente, não há ninguém nesta terra que tenha entrado no nível 6 do nível divino ainda. Xingjian, você não precisa ter tanta pressa. Você pode tentar se esforçar para isso após os preparativos estão completos. No momento, pode-se dizer que Fan Xingjian é o pilar de sustentação de todo o Império, o especialista mais forte do Sul. Todos os presentes não estavam dispostos a ver nada de ruim acontecer com ele. No entanto, Fan Xingjian disse, minha decisão está decidida. Desta vez, tenho total confiança no sucesso. Antes de entrar em reclusão, vocês 6 devem usar a técnica de projeção de luas duplas para limpar os testes nos próximos 7 dias e ficar mais forte. Isso é para que você possa me ajudar a cuidar do Império enquanto eu não estiver por perto. Como Fan Xingjian disse isso, com um único pensamento, ele enviou a técnica secreta da igreja, Trice, para suas mentes.
Como Fan Xingjian já havia decidido, todos sabiam que era impossível convencê-lo do contrário. Além disso, depois de ver a técnica secreta da igreja para limpar as provações, a respiração de todos acelerou. Eles ficaram agradavelmente surpresos. Ao usar esta técnica secreta, você poderá escolher ir para os mundos com fluxo de tempo várias vezes mais rápido que o nosso quando estiver concluindo o teste. Você passará vários meses lá, enquanto serão apenas alguns dias por aqui. Com isso, você poderá aumentar sua taxa de sucesso e ainda ter mais tempo para cultivar. Portanto, todos começaram a compreender a profundidade do Trice, imediatamente fazendo preparativos para lutar pelos seus de 9 camadas. A primeira equipe a se esforçar para limpar os testes foi Tirante e Filipe. Os dois alcançaram o nível 3 do nível divino e eram os dois mais fortes entre os 6 em termos de reinos e capacidades. Os lábios de Tirante se curvaram em um sorriso frio enquanto auras perniciosas e sangrentas surgiam de seu corpo. Eu vou partir. Filipe sorriu levemente. Vamos. Os dois se transformaram em dois feixes de luz, subindo no céu e desaparecendo nas nuvens em um piscar de olhos. Camada de 6 horas, o luar sagrado azul e o ancestral astral que estavam ambos no nível 3 do nível divino trocaram um sorriso. Era como se houvesse um nível invisível de compreensão mútua entre eles. Os dois estavam na região de Xingu há muitos anos, e cada um deles assumiu o comando do Palácio das 10.000 Estrelas e do Santuário da Lua Cheia. Eles se conheciam há muito tempo, e sua compreensão da projeção de luz duplas durante esse período foi muito eficaz. Eles trocaram um sorriso, e cada um deles deu um passo à frente. Independentemente de ser em termos de disposição ou ação, era como se fossem uma única pessoa. Mesmo suas vontades marciais pareciam ter sido fundidas em uma. Obrigado, Preceptura Imperial, por nos conceder um novo sopro de vida. Estaremos partindo. Fan Xingjian assentiu e, no momento seguinte, suas figuras também desapareceram nas nuvens com um flash. Depois de várias horas, Lan Yu e o quarto príncipe também terminaram seus preparativos. Os dois eram especialistas que atingiram o nível 2 do nível divino e possuíam as 3 técnicas secretas, as impressões místicas, a projeção de luz duplas e o Trice. Cada um deles também possuía os legados do Imperador Celestial do Abismo Místico e do Santuário da Lua Cheia, e pretendiam alcançar o nível 3 do nível divino. Sua taxa de sucesso pode ser considerada a mais alta. O quarto príncipe acenou com a cabeça para Fan Xingjian e disse, vou ter que incomodar o Preceptura Imperial. Está bem. Fan Xingjian acenou com a mão. O quarto príncipe se transformou em uma sombra de espada no momento seguinte, perfurando os seus e avançando em direção aos céus de 9 camadas. Lan Yu deu uma longa olhada em Fan Xingjian. Para começar, ela já tinha sentimentos de admiração e respeito por ele. Então, agora, com a espada do coração de Fan Xingjian materializada, ele era como o veneno mais tentador do mundo. Um brilho estranho brilhou no olhar de Lan Yu. No momento seguinte, Lan Yu abriu um sorriso brilhante e disparou em direção ao céu, seguindo o quarto príncipe. Aguarde meu retorno. Olhando para o salão vazio do palácio diante dele, Fan Xingjian fechou os olhos e começou a cultivar. Nos próximos 7 dias, ele estaria esperando-o aqui. Ele esperaria que os 6 conseguissem avançar e depois voltar. Claro, ele também deu ordens com relação aos 7 selos. Ele entregou este assunto ao patriarca da Ordem do Fogo Sagrado, Príncipe Zuxian, bem como Ferdinand, Charlotte e os outros. Com isso, cerca de 6 dias depois, 2 auras majestosas que eram como o grande sol desceram do céu. Todos os especialistas da capital imperial ficaram surpresos. Quando sentiram que 2 auras desapareceram dentro do palácio, todos se sentiram ansiosos e duvidosos. Fan Xingjian abriu os olhos e olhou para Tirante e o príncipe Filipe. Suas disposições eram diferentes de antes de partirem. Até suas roupas se transformaram em armaduras metálicas e havia expressões assassinas em seus rostos. Eles claramente experimentaram uma série de grandes batalhas. Fan Xingjian sorriu.
Parece que vocês dois alcançaram com sucesso o nível 4 do nível divino. Tirante exalou, sentindo-se muito emocionado. Ficamos quase 5 meses naquele mundo. O mundo lá é dividido pela Associação dos Magos e pela Igreja da Verdade Universal. As duas influências se ligam do norte e do sul respectivamente. Também há invasões de monstros de outros universos também. Felizmente, nós dois unimos forças e matamos aqueles monstros completamente, devolvendo a história ao que deveria ser. No entanto, foi preciso muito esforço. Uma pitada de medo brilhou nos olhos de Felipe. Não sabemos de onde vieram esses monstros. Eles eram realmente difíceis de lidar. Que bom que você voltou. A vontade marcial de Fan Xingjian varreu o céu. O Astral Ancestral e o Blue Sacred Moonlight também devem voltar em breve. Foi uma pena que um dia depois, quando Fan Xingjian concordou em encontrar o Santo da Imortalidade, o Ancestral Astral, o Luar Sagrado Azul, o quarto príncipe Lan Yui, não conseguiu retornar a tempo. No entanto, Fan Xingjian não teve mais tempo para esperar. Ele deixou os assuntos para Tirante e o príncipe Felipe voou para o céu sozinho. Seu clone que veio do sol da cidade demoníaca já havia chegado lá, e os dois corpos se fundiram em um. Fan Xingjian imediatamente sentiu poderes explosivos fervilhando em seu corpo. Desta vez, em minha tentativa de lutar pelo nível 6 do nível divino, também posso me treinar completamente no intervalo de tempo estendido. A espada instantânea, o caminho da espada do coração e o país divino requerem um longo período de tempo para serem cultivados. Em um piscar de olhos, Fan Xingjian chegou à montanha do Ivo do Lobo. O santo da imortalidade já estava esperando lá. Os dois trocaram um olhar e sorriram. Vamos. Você primeiro. Um breve momento depois, as duas figuras desapareceram deste mundo. Incontáveis universos e linhas do tempo continuaram piscando diante dos olhos de Fan Xingjian, como sempre. Quando ele finalmente chegou ao seu objetivo e parou de se mover, Fan Xingjian abriu os olhos apenas para sentir uma sensação estranha. Meu corpo. Eu sou tão forte. Poderes terríveis ferviam em seu corpo, dando-lhe a sensação de que seu eu atual era muito poderoso. Simultaneamente, um feixe de luz prateada cortou o céu e apareceu diante dele, atingindo seu dedo a uma velocidade mais rápida que a velocidade de reação de Fan Xingjian. Fan Xingjian da Terra, você possui determinação incomparável para escalar até a altura final. Bem-vindo ao Exército Branco. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 910 Três Anéis Coloridos Exército Branco. O que é isso? Fan Xingjian olhou surpreso para o dedo. Um anel de cor branca pura estava firmemente preso em seu dedo indicador, emitindo um poder intenso. Fan Xingjian podia sentir os poderes infinitos que continha. Assim como ele estava se perguntando o que era, uma voz soou em sua mente. Era a voz do Santo da Imortalidade. Eu sinto que isso é muito parecido com os poderes do Deus da Verdade Universal. O Deus da Verdade Universal? Espere um minuto. Você. Raios de luz de espada irromperam dos olhos de Fan Xingjian. Ele finalmente percebeu a razão pela qual seu corpo se tornou tão anormalmente forte. O Cavaleiro da Imortalidade soltou uma risada amarga. Pode ser que a projeção das luas duplas tenha causado algum tipo de mutação e nos fundimos. A vontade marcial de Fan Xingjian escaneou seu próprio corpo descontroladamente, sentindo as ondas de poder fervilhante. Cerca de 40% dos poderes não pertenciam a ele e também não estavam realmente sob seu controle. Esses eram os poderes do Santo da Imortalidade. Devido a um acidente com a projeção de luas duplas, eles se fundiram em um depois de chegar a este mundo. Assim como Fan Xingjian estava sentindo que esta situação era muito problemática, outros dois feixes de luz brilharam no céu e poderes fervilhantes foram emitidos. De novo, Fan Xingjian ergueu as sobrancelhas e disparou para as lacunas espaciais com um passo à frente. No entanto, um feixe de luz roxa parecia ignorar o espaço, seguindo logo atrás dele e aparecendo na outra mão de Fan Xingjian com um flash. Fan Xingjian da Terra, você tem a habilidade de transmitir amor aos outros.
Você pertence ao exército púrpura. Com um bufo frio, Fan Xingjian já havia desintegrado a mão direita na qual um anel havia sido colocado. Com um flash, ele rompeu as camadas atmosféricas e chegou ao espaço acima do espaço sideral. No entanto, depois que sua mão direita desintegrada se recuperou, o anel roxo ainda estava em sua mão, ileso. O anel de prata, que era outro feixe de luz, seguiu atrás dele, passou pelo espaço e apareceu em sua mão direita depois de desaparecer. Naquele instante, uma energia prateada explodiu, preenchendo todo o céu como um sol. Santo da imortalidade do Miracle World, você tem a habilidade de fazer justiça. Bem-vindo ao Exército de Prata. Em apenas um instante, outros dois anéis apareceram no corpo de Fan Xingjian. Havia um anel branco, um roxo e um prateado. Ele podia sentir ondas de poderes majestosos de cada um desses anéis como se os poderes fossem infinitos. Estes são os poderes dos deuses demoníacos, disse o Cavaleiro da Imortalidade com um suspiro. O que diabos está acontecendo com este mundo? Deuses demoníacos. Fan Xingjian de repente entendeu. Isso não está certo. A projeção de luz duplas permite que uma pessoa entre em um mundo. Mas o Santo da Imortalidade e eu viemos da Terra e do mundo dos milagres, respectivamente. Por certo, eu deveria ir para o mundo paralelo da Terra, enquanto o Santo da Imortalidade deveria ir para o mundo paralelo do Miracle World. A razão por trás da mutação da projeção de luz duplas é porque viemos de dois mundos diferentes. Assim como Fan Xingjian estava contemplando isso, o Santo da Imortalidade disse: alguém está aqui. Não importa o que aconteça, vamos nos esconder primeiro e descobrir a situação neste mundo. Fan Xingjian assentiu levemente e, no momento seguinte, ele desapareceu no céu estrelado e com um flash. Ele nem voltou ao planeta sob seus pés. Em vez disso, ele se transformou em um fluxo de ondas invisíveis e voou em direção a outro planeta próximo à velocidade da luz. Depois que ele desapareceu, três brilhos imensos, vastos e majestosos que eram como vontades marciais desceram do céu, colidindo como três ondas de poderes invisíveis. Inúmeros testamentos foram transmitidos de um lado para o outro. O que aconteceu? Os anéis escolheram seu mestre sozinhos. Há quanto tempo algo assim não acontecia? Vá em uma busca total. Descubra quem está por trás disso. Três anéis. Há pelo menos três pessoas que obtiveram poderes extraordinários ilegalmente. Encontre-os e mate-os. Deixe-os aprender o que é reverência. Em uma superfície vermelho-alaranjada do solo, um deserto era tudo o que havia à vista. Havia apenas dunas de areia e cascalho, sem nenhum líquido à vista. Areia fina flutuava na atmosfera, e ocasionalmente rompiam tempestades de areia. Como a atmosfera era muito fina e as partículas de pó de areia eram grandes e em grandes números, uma parte da luz vermelha do sol foi dispersada, fazendo com que o sol poente parecesse ter uma cor azulada. Era Marte, um dos 8 planetas do Sistema Solar. Pisando na areia da superfície de Marte, Fan Xingjian ergueu a cabeça para olhar o céu estrelado e avaliou o universo em que acabara de chegar. Este ainda é o mundo paralelo da Terra. É por isso que, após a fusão, sou eu quem está no controle da maior parte do físico e dos poderes conjurados. O Santo da Imortalidade claramente também pensou na mesma coisa. Ele disse: parece que viemos de mundos diferentes e devemos chegar em mundos paralelos diferentes. É por isso que ocorreu uma mutação com a projeção de luas duplas. Fan Xingjian assentiu. Depois de entender a fusão de seus corpos, ele e o Santo da Imortalidade discutiram se era possível se separarem. No entanto, uma vez que eles controlaram seus poderes para tentar se dividir em duas direções diferentes, eles podiam sentir o desleixo de seus poderes e era difícil distingui-los. Eram como dois frascos de tinta que se misturavam e era difícil diferenciar quem era quem. Isso não está funcionando. Depois de fazer outra tentativa e perceber que eles não conseguiam se separar, o Santo da Imortalidade decidiu desistir disso por enquanto. Atualmente não há como nos separar. Só podemos nos contentar com isso. Fan Xingjian começou a observar sua vida útil.
A razão pela qual ele usou Tracy para vir aqui foi para ganhar mais tempo. Se sua vida útil não permitisse que ele fizesse isso, então não teria sentido. No entanto, a situação era a mesma que ele encontrou no Hades Vault. Após 40 segundos depois, sua vida útil foi reduzida apenas em 1 segundo. Isso significava que o fluxo de tempo entre este mundo e o Miracle World tinha uma diferença de 40 vezes, e sua vida útil não foi afetada. Excelente! Depois de avaliar os problemas básicos, Fan Xingjian olhou para sua mão novamente. Ele viu que em seu dedo indicador esquerdo e no dedo anelar, bem como no dedo indicador direito, havia um total de 3 anéis. Cada um deles emitia um brilho roxo, prateado e branco. O que diabos são esses? Fan Xingjian podia sentir que esses anéis continham energias surpreendentes e, com um leve pensamento, seu corpo liberou uma luz branca infinita de forma explosiva. Dentro desta luz, ele poderia materializar qualquer coisa, desde que desejasse. Seus pensamentos mudaram novamente, e a luz branca ao redor tomou forma muito rapidamente, transformando-se em todos os tipos de aviões, canhões, espadas voadoras, armaduras. Houve até um passarinho branco que voou na atmosfera de Marte. O santo da imortalidade suspirou e disse: que poderes surpreendentes! Não é necessário entender os princípios ou a causa e o efeito para poder criar livremente o que você quiser. Fan Xingjian observou enquanto a luz branca formava várias substâncias físicas e seu interesse foi despertado. Com uma mudança de pensamento, uma cidade branca apareceu na superfície de Marte. Tudo começou a aparecer: edifícios altos construídos com barras de reforço de aço, ruas cheias de carros e todos os tipos de caminhões, carros esportivos e sedãs que circulavam de um lado para o outro. Vários milhões de pessoas caminharam pelas ruas. Alguns deles estavam comendo, alguns trabalhando e alguns fazendo compras. Havia até alguns que conversavam, assistiam a programas de televisão ou usavam seus celulares. Cada detalhe fazia parecer que este era um mundo real. No entanto, isso era apenas algo que Fan Xingjian havia criado com um único pensamento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.